A independência da Índia, conquistada em 1947, acabou marcando um longo e complexo processo de construção nacional. Passadas mais de 7 décadas, o país se encontra em uma trajetória de crescimento e transformação bem acelerada. Em um discurso otimista, o primeiro-ministro do país, Narendra Modi, apresentou uma meta ambiciosa de transformar a Índia em uma economia desenvolvida até 2047, ano em que o país vai celebrar o seu centenário de independência. E para alcançar esse objetivo, a Índia precisa superar alguns desafios importantes, como aumentar a renda per capita da sua população e melhorar a infraestrutura interna. Porém, o país já tem avançado em áreas essenciais, especialmente nos setores de tecnologia e telecomunicação, que posicionam o país como uma potência crescente ao redor do mundo. Ao expandir o acesso à internet e aos serviços digitais, milhões de indianos agora têm mais oportunidades e uma perspectiva de vida bem melhorada, impulsionando o país em direção ao desenvolvimento. Quando a gente compara com outras economias emergentes, como a Indonésia e aqui no Brasil, a Índia tem se destacado pelo seu dinamismo econômico e projeções de crescimento que estão sendo bem robustas, o que acaba alimentando o otimismo de analistas ao redor do mundo. De acordo com o Fundo Monetário Internacional, o FMI, a Índia deve manter uma das maiores taxas de crescimento entre as principais economias, impulsionada pelo seu vasto mercado consumidor, uma população jovem e em crescimento e um setor de tecnologia em rápida expansão. Enquanto o Brasil e a Indonésia enfrentam desafios relacionados ao crescimento populacional mais lento e à dependência de exportações de commodities. A Índia adota um modelo econômico diferente, impulsionado pelo consumo interno e diversificado em setores como tecnologia, como a gente falou antes, serviços financeiros e a manufatura. Além disso, relatórios do Banco Mundial destacam que a Índia avançou significativamente em infraestrutura digital e reformas para facilitar negócios, enquanto nós aqui no Brasil enfrentamos dificuldades estruturais e um ambiente político e regulatório mais complexo, para não dizer caótico. Outro fator que destaca o potencial da Índia no cenário global é o fato de o país ser um dos maiores exportadores de líderes empresariais do mundo. Muitos CEOs das maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos são de origem indiana, como Satya Nadella, da Microsoft, Sundar Pichai, do Google e Parag Agrawal, do Twitter. Esse fenômeno reflete o impacto das universidades e dos centros de formação técnica indianos, que produzem profissionais altamente qualificados e prontos para ocupar posições de liderança nas empresas mais influentes do mundo. Com a crescente presença global da Índia e a relevância dos seus líderes em empresas de ponta, a economia do país vem ganhando peso e influenciando o cenário internacional. Atualmente, a Índia é a quinta maior economia do mundo em termos de PIB nominal, com um valor em torno de 4 trilhões de dólares, ultrapassando economias tradicionais como Reino Unido e França. Esse tamanho econômico a coloca em um patamar de grande relevância e atrai investidores e parceiros comerciais de todas as partes do globo. Mas o peso da economia indiana vai além do seu PIB. Em termos de paridade do poder de compra, o PPP, indicador que acaba ajustando o poder de compra dos cidadãos considerando o seu custo de vida, a Índia já é a terceira maior economia global, ficando atrás apenas de Estados Unidos e da China. Esse fator torna o país uma força econômica poderosa na Ásia e ao redor do mundo, com um impacto cada vez maior em setores de serviço, tecnologia e manufatura. A alta competitividade do país em segmentos como a tecnologia da informação e a expansão dos seus serviços financeiros têm sido impulsionadas pelo talento local. Quanto à baixa estrutura de custos permite que a Índia se destaque na economia global. Diferentemente da China, que impulsionou seu crescimento ao longo das últimas décadas com um modelo um pouco diferente, baseado na
exportação e um modelo de investimento mais voltado para fora, a Índia tem adotado uma abordagem de desenvolvimento que se apoia principalmente no seu consumo interno. Esse modelo de crescimento traz uma resiliência importante para a economia indiana, que em relação a algumas outras economias passa por mais dificuldades. A Índia consegue passar por problemas e desacelerações globais com menor impacto, já que grande parte da produção e do consumo é destinado ao seu mercado doméstico, com mais de 1,4 bilhão de pessoas recentemente passando a China como o maior país do mundo. Esse cenário ele só é possível porque a classe média do país vem crescendo rapidamente. Muitos políticos condenam a classe média, né? Junto, claro, com o poder de compra e o acesso a produtos e serviços modernos. Nos últimos anos, com uma política um pouco mais de inclusão financeira e programas de digitalização bancária, mais de 400 milhões de indianos tiveram contas abertas no país, trazendo aí diversos indianos para dentro do sistema financeiro e facilitando, claro, o crédito e o investimento cada vez mais facilitado. Esse modelo de consumo interno também ajuda a sustentar e fortalecer a base produtiva do país. Com um aumento gradual na renda per capita, o consumo se expande para uma variedade de setores, desde bens de consumo até tecnologias mais avançadas. Isso permite a criação de um ciclo de crescimento onde empresas locais se desenvolvem, geram empregos e, por sua vez, contribuem para o fortalecimento da economia como um todo lá na Índia. Mas apesar desses avanços, o país ainda enfrenta alguns desafios significativos para poder manter o seu crescimento acelerado. O principal deles é a parte de infraestrutura, que ainda limita a expansão de áreas fundamentais para o comércio e a competitividade dentro do país. Embora tenha feito avanços importantes nas últimas décadas, principalmente nas áreas de telecomunicação e a parte de tecnologia, como a gente falou aqui antes nesse vídeo, o país ainda tem algumas lacunas significativas na estrutura física. Uma parte que fez com que a China, por exemplo, conseguisse se desenvolver de uma forma muito acelerada. Parte de estradas, portos e ferrovias, principalmente. Esse contraste fica especialmente evidente quando a gente compara os dois países, que tem se destacado, né, a China tem se destacado aí, principalmente por uma rápida modernização da sua infraestrutura para dentro do país e para fora, com a nova Rota da Seda, com rotas e portos construídos ali na Ásia, na África. A Índia, por outro lado, tem adotado uma estratégia que investe fortemente dentro do país, na parte de telecomunicação, o que resultou em um dos sistemas de internet móvel mais acessíveis do mundo, com um custo médio de dados móveis entre os mais baixos ao redor do globo. O país tem conseguido conectar aí os mais de 1 bilhão de indianos, levando tecnologia e oportunidade de negócios a áreas antes isoladas. Esse acesso facilitou a internet e teve um impacto direto no crescimento de setores como tecnologia da informação e serviços remotos, onde a Índia já se destaca como líder mundial. Empresas indianas de TI, como a Tata Consultant Service e a Infosys, aproveitam essas bases digitais para fornecer serviços a corporações ao redor do mundo, gerando emprego e exportando inovação. No entanto, o desenvolvimento da infraestrutura para dentro do país, como as estradas pavimentadas, portos modernizados e ferrovias, o país ele tem precisado aí apoiar o crescimento industrial para conseguir reduzir o custo de transporte de mercadoria, o que tem sido difícil. Em regiões rurais, onde ainda vivem 2/3 da população indiana, estradas e redes ferroviárias ainda são escassas ou de baixa qualidade, o que acaba dificultando o acesso a mercados e serviços essenciais dentro do país. Além disso, a capacidade portuária da Índia, embora crescente, ainda não acompanha o fluxo de comércio internacional, o que torna as exportações e importações mais lentas e mais caras para a Índia.
Assim, a infraestrutura física se torna uma peça-chave para o crescimento futuro do país. O governo indiano já anunciou iniciativas como um programa de modernização de ferrovias para desenvolver os portos, visando acelerar os avanços da parte portuária, na parte de importação e exportações. Mas para que essas mudanças ganhem escala e acompanhem o ritmo econômico do país, será preciso enfrentar questões de financiamento, planejamento e, claro, execução. Outro grande desafio que o país ainda enfrenta tem a ver com algo que a gente conhece muito bem aqui no Brasil: burocracia. A estrutura administrativa pesada e muitas vezes lenta é vista como um dos maiores obstáculos para o crescimento eficiente da Índia. A burocracia indiana afeta desde o pequeno empresário, que lida com uma quantidade excessiva de autorizações e formulários, a gente está acostumado com isso aqui, até as grandes corporações que também precisam navegar por um complexo sistema de regulamentações e processos para operar. Isso cria um ambiente que frequentemente acaba desestimulando alguns investimentos e desacelera a inovação. Mas ciente desses problemas, o governo lançou uma série de reformas para poder simplificar os processos burocráticos e melhorar o ambiente de negócios no país, já que eles sabem que isso é uma peça-chave para conseguir mudar a parte estrutural do país em termos de burocracia. E uma das iniciativas é o programa Make India, que tem como objetivo atrair investimentos e facilitar a abertura de empresas por meio da digitalização de processos e redução das regulamentações. Programas como o Digital India também visam digitalizar serviços governamentais, buscando eficiência e transparência, além de facilitar a vida de empresas e dos cidadãos que precisam acessar serviços públicos. Também sabemos o quanto isso é problemático aqui dentro. Bom, essas reformas têm começado, a dar frutos nos últimos anos. Então a Índia ela tem avançado aí de forma significativa num índice chamado Facilidade para Fazer Negócios, que foi elaborado pelo Banco Mundial. No entanto, a burocracia ainda persiste e muitos setores, refletindo desafios culturais e estruturais que são difíceis de transformar rapidamente, estão se desenvolvendo de forma lenta. Um exemplo prático dessa questão é a necessidade de imprimir comprovantes digitais lá no país, que poderiam ser facilmente aceitos eletronicamente. Situações como essa acabam ilustrando como a burocracia às vezes se prende a processos antiquados, mesmo em um contexto crescente de digitalização. Muitos documentos e autorizações ainda precisam ser assinados fisicamente na Índia. E a obrigatoriedade de cópias físicas cria um acúmulo de papelada que atrasa transações e processos de rotina, o que afeta a eficiência e a competitividade lá na Índia. Mas independente desses pontos abordados, a Índia vem avançando gradativamente. Um dos grandes marcos tem a ver com uma reforma que se chama facilidade para fazer negócios, como eu falei agora há pouco, que foi... Mas independente desses pontos abordados, a Índia vem conseguindo avançar aí de forma gradativa. Se a gente olhar em 2014, a Índia ocupava o lugar de 142 na posição do ranking de facilidades para fazer negócio do Banco Mundial. E agora, o esforço do governo indiano para modernizar e simplificar a administração fez com que o país subisse para o lugar 63 em 2019. Um avanço bem importante em pouco tempo. Essa mudança ela foi impulsionada pelas reformas que os governantes indianos têm feito e por um tempo que é natural de acontecer para as coisas se desenvolverem. Outra coisa que melhorou lá também foi o tempo para abrir empresas e a simplificação do pagamento de impostos dentro do país, com a parte de digitalização de uma série de serviços governamentais que tem permitido que investidores e empreendedores tenham acesso mais rápido e menos custoso a procedimentos essenciais. Casos de sucesso refletem o impacto dessas reformas. Um exemplo é o do Reliance Jio, empresa de telecomunicações que cresceu exponencialmente após a implementação de medidas que facilitaram o investimento e a expansão de negócios digitais na empresa. E com o suporte das reformas, a Jio também rapidamente conseguiu lançar seu serviço de internet de baixo custo lá em 2016, o que alcançou aí milhões de indianos e novos clientes
transformando o setor de telecomunicação da Índia em um setor muito forte. Outro exemplo legal é a Ola Cabs, uma startup de mobilidade urbana que, ao aproveitar o novo ambiente regulatório, conseguiu crescer e competir com gigantes internacionais como a Uber, expandindo rapidamente dentro da Índia e de mercados ao redor da Índia, também ganhando espaço. Embora o governo esteja comprometido em reduzir os gargalos, transformar uma cultura burocrática de um país com a dimensão e a complexidade da Índia exige tempo e paciência, como a gente falou aqui. À medida que essas novas reformas estão sendo implementadas, a esperança é que o ambiente de negócios indiano se torne cada vez mais atraente e acessível para os próximos anos. E aqui começa a chegar a parte que a gente fala que será que a Índia vai superar a China? Bom, enquanto o governo tem trabalhado para melhorar esse ambiente de negócio e reduzir a burocracia, o mercado de consumo interno indiano continua crescendo de forma bem rápida, já que a gente tem bastante gente morando na Índia. E aí a gente tem, além de muita gente morando lá, muita gente que deve nascer para as próximas décadas. E aí a gente tem um aumento gradual também na renda per capita da Índia. São mais de 1,4 bilhão de habitantes, né, pessoal? E aí a gente tem uma base de consumo muito promissora quando a gente olha para frente. Um diferencial que é bem importante quando a gente compara, por exemplo, com a China, que deve ter aí um declínio populacional para frente. E cerca de 65% dos indianos têm menos de 35 anos, enquanto na China a população velha é o que tem tomado grande conta aí vai tomar para o futuro, né? A maior parte da população da China vai ser uma população mais envelhecida. O que traz aí para a China alguns desafios, tá? Principalmente em relação à diminuição da força de trabalho. A força de trabalho da China hoje é muito forte, mas ao longo dos próximos anos, com o envelhecimento da população e pouca gente nascendo, a China vai enfrentar alguns desafios. Enquanto a Índia tem um potencial de consumo e inovação dentro do país, para frente nas próximas décadas, algo muito interessante. E outro ponto importante é a ascensão da classe média dentro da Índia, que tem cada vez mais um poder aquisitivo melhor, tá? Então a gente tem uma expansão maior da economia indiana em relação à classe média, trazendo mais esperança para o futuro que a Índia consiga crescer ainda mais o seu PIB. Além disso, o país tem se consolidado como um dos maiores produtores de brinquedos do mundo, um setor que antes era predominantemente domínio da China. Isso porque os indianos eles têm cada vez mais incentivado uma fabricação nacional e tem tido um apelo crescente pelos produtos made in India. O país conseguiu não apenas atender o mercado interno, mas também competir em mercados globais, exportando produtos para a América do Norte, Europa e Oriente Médio e, claro, por uma parte aqui da América do Sul. O sucesso desse setor, em específico dos brinquedos, está mostrando algo interessante. A Índia tem substituído a China como fornecedora em algumas áreas, principalmente por conta da sua mão de obra hoje barata, enquanto a mão de obra na China tem se tornado aos poucos cada vez mais cara. Essa expansão também tem a ver com a parte do consumo interno da Índia, que tem se traduzido cada vez mais numa forte demanda para serviços, tá, dentro do país. E isso traz aí uma necessidade até relacionada a produtos de luxo dentro da Índia. Marcas internacionais de moda, eletrônicos e automóveis têm visto o país aí como um mercado a ser investido aí para as próximas décadas. A Índia deve atrair sim investimento em startups, parte de e-commerce e tecnologia de infraestrutura para conseguir aumentar o seu consumo interno. Na verdade, aproveitar a sua população para aumentar o seu consumo interno indiano. Então a gente tem uma Índia para o futuro com alguns desafios importantes, mas um país muito promissor em termos de desenvolvimento econômico, aumento da classe média e crescimento populacional, o que é bem importante dentro de um crescimento populacional que traz uma base de jovens que tende a ter um mercado trabalhador, pessoas em idade de trabalho para desenvolver o país, que deve impulsionar aí a Índia para os próximos anos. E o mais legal disso tudo tem a ver também com o mercado de ações indiano e que parece ser bem promissor, tá? O aumento do número de jovens investidores dentro do mercado de capitais, principalmente um grupo entre 30 e 45 anos,
tem representado uma nova geração de indianos que vai crescer com a parte de expansão econômica de PIB, aumentando também o seu patrimônio no mercado financeiro. E aí a gente tem crescimento populacional, plataformas de investimento digital cada vez mais robustas e aumento de renda per capita. Tudo isso vai fazer com os jovens migrando para o mercado de capitais, saindo um pouco do mercado tradicional de imóveis, como acaba acontecendo muito na China. A Índia vai ter aí um movimento de crescimento bem expressivo no número de investidores. Inclusive, o número de contas usadas para manter ações em formato eletrônico passou de 40 milhões em 2020 e mais de 100 milhões de indianos em 2023. Um aumento bem significativo, que reflete aí realmente um interesse bem bacana pela população indiana. Um ponto legal da NSDL é que eles são a primeira e a maior depositária de valores imobiliários da Índia, e eles foram fundados nem tem muito tempo, foi em 1996. Eles foram criados ali para facilitar a transferência, armazenamento eletrônico das ações, que antes era de forma física, como também já foi aqui no Brasil. Para você ver como a Índia ela demorou para se desenvolver em alguns aspectos, já está à frente do Brasil em diversos outros. Nós seremos sempre o país nota 5. Poderíamos ser uma das maiores nações do mundo e sempre nos prendemos na parte política principalmente, mas isso aqui é assunto para um outro vídeo. Voltando aqui para nossa queridíssima Índia. Bom, hoje as ações podem ser colocadas em formato digital lá na Índia, e antes, se a gente pegar aí há um pouco menos de 30 anos, ainda era feito de papel. Então a geração dos novos investidores tem contribuído para o crescimento da base de investidores no país, o que vai desenvolver o mercado de ações, e o mercado de ações é uma das formas mais interessantes das empresas se financiarem para conseguirem se desenvolver, e isso aconteceu, por exemplo, no mercado norte-americano. Se a gente pegar um pouquinho para trás e a gente olhar que a independência da Índia aconteceu em 1947, para você que não sabe, a Índia estava dentro do domínio colonial britânico. Hoje eles têm conseguido progredir e superar diversos problemas. E aí a gente tem aí alguns líderes interessantes, Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, que marcou o fim do Raj britânico e trouxe não só a libertação, mas também a divisão de território indiano, o que resultou ali numa divisão entre Índia e Paquistão, se você ainda não sabe disso, mas isso é um pequeno adendo. Hoje, assim, se a gente pegar aí 7 décadas depois, a gente tem um futuro promissor para a Índia e a gente pode aprender muito com eles, se a gente entender como que de fato uma nação pode prosperar dentro de uma estrutura capitalista e, claro, uma estrutura democrática. Então, olhando para tudo isso, a gente tem um futuro indiano que parece ser muito promissor quando a gente compara que a China conseguiu crescer de forma muito relevante na sua parte econômica e capitalista, mas é um país comunista que aproveitou também do seu boom demográfico. Hoje a Índia consegue aproveitar do seu boom demográfico, tem desburocratizado o país, seu mercado de capitais está em forte expansão, sua base trabalhadora para as próximas décadas deve crescer, então é um país que tende a ter uma das maiores economias do mundo, já é mas vai ter um peso muito maior mais para frente. Claro que vai enfrentar diversos desafios, um deles tem a ver também com a parte geopolítica, as fronteiras que faz com países que são perigosos, então a Índia vai precisar se estruturar, principalmente quais relações internacionais o país vai priorizar, já que eles são membros dos BRICS, mas também tem amigabilidade com os Estados Unidos. Isso tudo vai influenciar sim no segmento econômico e crescimento da Índia, que tem exportado aí diversos CEOs importantes, tem se desenvolvido tecnologicamente, vai ter um boom demográfico, vai continuar crescendo sua população e vai ser uma das principais nações consumidoras. Isso também deve beneficiar o Brasil de alguma forma, principalmente em relação às alianças que o Brasil vai fazer, principalmente também as exportações que o Brasil faz de commodity, parte energética, parte de consumo de comida, enfim, o Brasil tende a aproveitar se souber o crescimento da Índia, assim como aproveitou o crescimento chinês, só basta a gente ter os políticos não atrapalhando.
Bom, o que você achou desse conteúdo? Deixa aqui nos comentários. Se você gostou do conteúdo aqui sobre um pouquinho mais sobre macro, a gente fala aqui sobre investimento exterior, sobre ativos globais, a gente traz também alguns tópicos relacionados à macroeconomia para vocês entenderem o que está acontecendo pelo mundo, quais países podem ser os próximos que tendem a ajudar os investidores a desenvolver os mercados. A Índia deve ser um desses. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o like aqui no vídeo. E claro, vou deixar um outro vídeo aqui para você me acompanhar. Tamo junto, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.